Se você não tem nada para esconder, por que não me deixa invadir sua propriedade? Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É inegável que vivemos em uma sociedade distópica, onde a tirania parece reinar sem ser contestada. Em momentos como esse, torna-se essencial expor as necessidades dos direitos individuais, esses que são derivados dos direitos naturais. Nesse breve ensaio, buscarei empreender uma análise argumentativa acerca do termo "quem não deve, não teme", e no decorrer do artigo, entrarei em defesa do direito da presunção de inocência. O Brasil, desde seus primórdios, é um país controverso, tendo passado por diversos tipos de governo que vão desde ditaduras até a democracia, que no caso também é ditadura. Com o surgimento da democracia no Brasil, uma prática se tornou bastante popular no meio político: o voto de cabresto. Tal prática era mediada por pessoas de alto escalão, denominadas coronéis, cujo objetivo era impor à população suas vontades, obrigando-os a votar em um determinado candidato, pois caso não o fizesse, estariam passíveis de punição. Esses grupos coagidos a votar junto ao coronel eram conhecidos como curral eleitoral. Os grupos que se recusassem a participar do curral eram perseguidos e sofriam diversas ameaças, sendo até imputados crimes falsos para servirem de exemplos aos demais. Mesmo não tendo cometido crime algum, essas pessoas acabavam sofrendo punições, um caso claríssimo de injustiça. Tal atitude não era exclusividade do Brasil, mas sim do Estado. A presunção de inocência surge na França no século XVIII, através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como uma resposta do povo às atrocidades cometidas pelo Estado. Em que consiste a presunção de inocência? Ela se trata de um princípio jurídico que visa tratar todo o indivíduo como inocente até que se prove o contrário. Ou seja, alguém só pode ter um crime imputado se for comprovado o estado de culpa do indivíduo acusado. O termo "quem não deve, não teme" é comumente usado em um contexto em que um indivíduo A deseja que um indivíduo B faça determinada coisa. Caso o indivíduo B se negue, então é enunciada a famosa proposição: "Ora, indivíduo B, mas quem não deve, não teme". Esse termo tem grande participação, principalmente em discussões que possuem relação com a privacidade individual. Porém, essa proposição possui uma natureza capciosa, isto é, sua natureza se trata de uma enganação para prender seu interlocutor em uma armadilha argumentativa. Caso o indivíduo B acate a incitação do indivíduo A, ele estará abrindo mão de sua vontade individual e seguindo os desejos do indivíduo A. Caso o indivíduo B recuse, ele cairá na armadilha e se declarará temeroso de algo a qual teoricamente está devendo. Em ambos os casos, o indivíduo B estará fazendo a vontade do indivíduo A sem obter a oportunidade de contestação. Isso parece uma tática perfeita, mas há um equívoco gravíssimo nesta lógica. O indivíduo B acaba de cair em uma falácia do grupo dos complexos, pois esta proposição contém pressupostos dos quais não foram informados ao indivíduo B e que foram respondidos previamente pelo indivíduo A. Deste modo, o comprometimento do indivíduo A para com as suas premissas passa para o indivíduo B de uma forma implícita. Dissecando a proposição "quem não deve, não teme", podemos chegar a duas proposições interrogativas. A primeira seria "alguém deve algo?" e a segunda seria "se alguém deve algo, temeria?" Essas proposições poderiam formar diversos resultados, como por exemplo, quem deve, não teme, quem não deve, não teme, quem não deve, teme, etc. Percebe-se então que o indivíduo A escolheu a opção quem não deve, não teme como verdadeira, sem justificativa alguma. E caso uma justificativa exista, ela não foi anteriormente apresentada. Supondo que o indivíduo B conteste a alegação formulada pelo indivíduo A, utilizando, por exemplo, o termo "quem não deve, teme", nesse caso, ele poderia recorrer à história para formular a sua defesa do termo, utilizando como exemplo prático o voto de cabresto. Nada justificaria mais essa afirmação do que uma época em que as pessoas não deviam nada e mesmo assim eram obrigadas a dar satisfações aos coronéis de forma coercitiva. Nesse caso, recai sobre o indivíduo A o comprometimento com o ônus da prova. Cabe ao mesmo indivíduo explicar o porquê dos seus pressupostos confirmarem exatamente sobre a conclusão "quem não deve, não teme". Para essa proposição poder ser realmente eficaz,
seria necessário também que o indivíduo A provasse que o resultado, quem não deve, não teme, seria o único e exclusivo resultado de seus pressupostos. Mesmo em um contexto com uma plateia, esse termo continuaria sendo uma falácia. Para demonstrar essa afirmação, vamos introduzir o indivíduo C como plateia. O indivíduo A perdeu sua pipa e acredita que ela caiu na propriedade do indivíduo B, porém, não possui certeza. O indivíduo A vai à propriedade do indivíduo B e pede para adentrar a fim de verificar se há alguma pipa. Entretanto, o indivíduo B afirma que a pipa não está em sua propriedade, pedindo para que ele se retire imediatamente. O indivíduo C, que é amigo do indivíduo A e observou toda a situação, exclama: "Deixe-me entrar. Quem não deve, não teme." Tanto quem perdeu a pipa quanto seu amigo concordam com essa afirmação. Então, o seu argumento passa a ser: o indivíduo C concorda comigo, deixe-me entrar. O exemplo acima é um típico caso da falácia argumentum ad populum. Tal falácia busca se afastar do racional e buscar sua legitimidade na aprovação de terceiros. Mesmo que outras pessoas concordem com o termo "quem não deve, não teme", isso não confirma a sua legitimidade e nem permite que alguém viole a privacidade alheia. A privacidade dos indivíduos está sendo bastante questionada de forma inquisitória, pois o Estado deseja ter controle total sobre todas as suas ações, iniciando uma empreitada para que as pessoas que não desejam abrir mão de sua privacidade recebam a reputação de criminosos. Como analisamos anteriormente, o indivíduo defender sua privacidade não é um resultado determinante para que ele seja um criminoso. Existem diversos motivos para que uma pessoa defenda sua privacidade, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma pesquisa sigilosa por parte do indivíduo, a preparação de uma surpresa para um parente ou amigo, ou até mesmo porque o indivíduo simplesmente gosta da privacidade. Não querer abrir mão da sua privacidade não te torna um criminoso. Não se deve tratar o indivíduo como culpado sem que tenha a prova cabal para lhe atribuir essas características, e esse é um dos princípios da presunção de inocência. Medidas jurídicas como habeas corpus foram uma vitória do indivíduo sobre o sistema, e justamente por causa delas, temos que lembrar o motivo de sua existência. Os indivíduos devem buscar tratamento justo. Para finalizar, gostaria de parafrasear Lysander Spooner, um dos mais notórios abolicionistas americanos e justnaturalista convicto. Abre aspas. "Se a justiça não for um princípio natural, não é princípio algum. Se não for um princípio natural, não existe justiça alguma. Se não for um princípio natural, tudo que os homens já escreveram ou disseram sobre ela, desde tempos imemoriais, foi dito e escrito sobre algo que não tinha existência. Se não for um princípio natural, todos os apelos por justiça que já foram ouvidos e todas as lutas por justiça que já foram testemunhadas foram apelos e lutas por uma mera fantasia, um capricho da imaginação e não pela realidade." Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Moonlight, revisado por Paulo Almeida e narrado por Rafael Dufra. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.